Fala JNI, nós estamos aqui na JNI Conference e nós estamos com um convidado incrível para o nosso JNI Podcast, Gabriel Guedes. E aí, pastorzão? Seja muito bem-vindo, que honra estar com você aqui. Nós estamos falando sobre a grande comissão e assim, você tem viajado por muitos lugares, feito a diferença, ministrando louvor. Como tem sido, Gabriel, viver a grande comissão através da adoração, sim, através da música, um sonho de muita gente. Sim, é verdade. Né? E como tem sido para você viver isso? Legal, é um privilégio. Todos nós, como cristãos, temos a mesma ordem final de Jesus, ide. Porém, alguns executam de uma forma pastoral, outras no ministério de louvor, outras nas suas áreas de atuação profissionais, sejam lá quais forem. Mas fazer isso através do louvor e adoração, eu acho que é um privilégio de não tantos, não diria poucos, mas não tantos. É verdade. E, cara, como eu sempre digo, assim, ser escolhido por Jesus para conduzir a igreja do Senhor em adoração é uma responsabilidade gigante, sim, mas, ao mesmo tempo, é uma alegria enorme, porque é aquilo que eu nasci para fazer, que brota de dentro de mim, então eu me vejo como um tubo onde passa água, assim, o Senhor só... Ele procura que nós sejamos meios de tocar a igreja, sim, ou de conduzir a igreja, disponíveis para que Ele possa entregar a sua palavra e que nós consigamos realmente tocar o coração do Senhor através das canções. Então, é esse misto de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, um privilégio e um prazer muito grande de honrar Jesus e servi-lo através das nossas canções. Que legal. Eu imagino como deve ser incrível as experiências, porque são muitas cidades, são muitos locais, Brasil gigantesco, sim, e fora também, né? As regiões diferentes, contextos diferentes. Sim. E quanto tempo você já está nessa caminhada, na estrada, ministrando? Eu preciso fazer essas contas, mas eu acho que os primeiros convites começaram a surgir no final de 2015. Eu tinha, assim, tudo começou por causa do meu canal no YouTube, lá em no final de 14. Certo. Então, eu estimo que por mais ou menos um ano de canal ali, sim, os convites começaram a chegar. Então, tem um tempinho de estrada já. Aquele conteúdo era precioso, né? Que legal. Glória a Deus. Precioso. E nessa caminhada na estrada, qual que foi o ambiente, talvez a situação assim que mais te marcou de algo sobrenatural que aconteceu, de um testemunho, que a gente sabe que é nessas logísticas de vai e vem e tal, e até mesmo nas ministrações, nesse tempo todo aqui, já estamos chegando aí para quase 10 anos, né, de caminhada na estrada aí. O que mais te impactou nesses 10 anos? Jesus, assim, nós, pela grande graça e misericórdia do Senhor, já experimentamos coisas incríveis, sentir a presença do Senhor e realmente saber que o Espírito de Deus se moveu enquanto nós estávamos adorando. Isso é impagável. Tipo assim, Jesus, obrigado, porque enquanto nós, meros pecadores, falhos e errantes, estávamos ali te adorando, pela tua misericórdia o Senhor veio, habitou entre nós e tocou corações. Isso é lindo, mas eu acho que os momentos que mais me tocam são quando nós estamos fazendo eventos fora da igreja, eventos na praça, o dia do evangélico, o dia do... E vidas se entregam a Jesus. Porque você fazer um apelo ali e você vê que tinha um cara com a garrafa de cerveja na mão e ele talvez até tá ali meio perdido e você fala do amor de Deus e pergunta, quem aqui quer se entregar a Jesus? Quando você vê uma mãozinha aqui, outra ali levantada, se entregando a Jesus Cristo, eu acho que é o maior prêmio, o maior troféu que a gente pode ter é saber que, poxa, glória a Deus, através desse trabalhão todo que dá, dessa logística doida, do nosso cansaço físico, mas quando as pessoas se rendem aos pés de Jesus, é o pagamento maior que a gente pode ter. Não tem preço, né? Algo que, eu acho que o propósito ali, né? Sim. Você começa a perceber as portas, às vezes até... os porquês, né, de estar em certas localidades, né? Momento que Deus marca com cada vida, né? Sim, com certeza. E você, nessa tua jornada, a gente estava até comentando esses tempos atrás, né? A pandemia foi algo muito desafiador, que trouxe para a igreja muitas situações difíceis. Para quem vive ministerialmente também, foi um tempo muito difícil. Além de um músico, além de um ministro, obviamente você, ser humano, tem as demandas, as pressões. Como que foi para você
não somente de logística, mas internamente administrar tudo isso como pessoa, num cenário tão caótico? Foi um tempo, a princípio, que você falou, opa, férias, calma, calmaria, mas depois, acho que foi com todo mundo dessa mesma forma, o medo bateu a porta, né? Todo mundo falou, opa, até onde isso vai, até quando vai durar? Mas eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pais, da minha família, da minha casa, uma família pastoral, meus pais são pastores, meu irmão é pastor. Glória a Deus. E nesse período de pandemia nós não podíamos sair para ir à igreja, mas meus pais, como pastores de igreja local, nós transformamos basicamente a nossa igreja, a nossa casa em uma igreja. Uau. Então nós trouxemos as câmeras da igreja, montamos lá na nossa sala um mini estúdio ali, e a gente tinha lives de culto e que alimentavam as pessoas que estavam assistindo, os membros, os nossos irmãos, mas nos alimentavam muito, assim. Então foram momentos de culto no lar e de um regresso aos lares, onde o Senhor nos alimentou dessa forma, e foi a válvula de escape para a ansiedade não tomar conta, para a pressão não tomar conta, para, sabe, tá ficando doido? Corre para Jesus, vai adorar, a pressão tá subindo, vai, sabe, se aliviar nos braços do Senhor, porque ele nos ampara, ele nos refugia, ele é quem faz as coisas se acalmarem aqui dentro, sabe? Então, eu louvo a Deus porque foi um momento muito íntimo nosso como família, mas nós também transmitíamos isso e as pessoas eram tocadas através das transmissões, das lives que foram tão populares nessa época. Então foi um período de volta ao lar e encontro com Jesus, culto no lar, e algo que delícia, que foi a nossa escapatória ali. E com relação ao discipulado, quem seria o seu grande discipulador? Você vem de uma família pastoral? Seriam os seus pais? Ou tem alguma outra pessoa que marcou a tua vida e que ainda é a pessoa que te discipula, onde você tem um ambiente vulnerável? Como que é? Porque às vezes muita gente, a gente vem para lá, vem para cá, e tem aquela questão do discípulo. Como que é para você isso? Então, desde sempre, assim, quando os primeiros convites lá, quase 10 anos atrás, começaram a chegar, meus pais, é muito bom, mas ao mesmo tempo desafiador ter pais que ao mesmo tempo são pastores. Sim. Então, é quase que uma responsabilidade dobrada sobre a vida do filho ali. Eles falaram, top, é de Deus, temos convicção que é para você ir ministrar, chegou esse tempo, porém, como pastores agora, sua vida com a igreja local não pode morrer. Uau. Então você não pode se tornar um itinerante que viaja e não tem quem prestar conta, que viaja e não para na sua igreja local, não serve, não ouve, não é alimentado. Então, desde sempre, a igreja local foi esse lugar onde, tipo, lá eu sou o Gabriel de sempre. Que legal. Ninguém tá lá por minha culpa. E então, 2 vezes por semana eu tô na minha igreja local. Pintou uma agenda incrível. Não vamos. Uau. Se a agenda do sábado for interferir na minha chegada no culto de domingo, eu não faço a do sábado, para estar em comunhão com a igreja e para ser discipulado lá, para ser pastoreado, para ouvir a pregação, para ser igreja. Que legal. Então, é um fundamento que no começo eu assumo, não foi agradável, não foi, tranquilo, vou fazer, não. Mas que sem dúvida foi fundamental para que quase 10 anos de ministério, louvado seja Deus por isso, mas esse foi um dos pilares que, por mais que o vento bata, que você está solidificado na rocha, você está firmado ali, por ter base em igreja local, assim, é um critério inegociável. Inegociável. E aí você tem sempre o domingo para estar em casa com a igreja local. Sim. E aí o restante, aí você tem um outro dia, mas aí você abre para agendas. Isso. Basicamente, a partir de quarta até sábado, nós estamos... Isso é muito importante, porque a gente tem muitos ministros que às vezes se inspiram em você, que está ouvindo, né, assistindo esse podcast. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas querem viver o ministério, elas querem cumprir o ID, elas querem viver aquilo que Deus as chamou. E às vezes elas saem de uma forma assim, querendo viver o ID de qualquer forma. E às vezes esses princípios acabam sendo deixados de lado. Então, você é muito fundamentado numa igreja local. Sim, demais. Você tem aí o dia da semana que você não abre mão. Olha só, fica uma grande referência. Sim. São 10 anos de caminhada sendo discipulado e cuidado. Que legal. Eu acho que aqui a gente tem um ponto muito importante de inspiração, porque as suas músicas, elas influenciam muitas pessoas.
mas mais do que as músicas, né? Um testemunho, Glória a a forma Deus. que você lida com o ministério acaba sendo um reflexo para uma geração de ministros que estão Amém, vindo, amém, que estão amém. sendo discipulados também. Porque muitas vezes na área do louvor é uma área mais desafiadora, vamos dizer assim, para trabalhar o discipulado. Né? Às vezes o músico ele tem uma característica específica. Estávamos falando um outro podcast com o Leonardo, né, do Desescope, ele falando sobre essa questão que a linguagem do músico é muito específica. Né? E agora lá na igreja deles, eles têm o pessoal focado no louvor, que pastoreiam, que tratam. E isso é interessante, porque você tem uma identidade, uma linguagem com os outros músicos, e realmente ouvir isso de você é um ponto muito importante. A vida do discipulado, você vive o discipulado então na tua igreja local, sendo discipulado ali, fazendo discípulos ali, e vive a grande comissão ID através aí da estrada. Só deixa eu colocar só mais um ponto, essa questão de como ministros sermos discipulados por alguém e cuidados por alguém. Eu acho que nesse momento que a gente aceita sermos discipulados, corrigidos e admoestados, nós estamos nos submetendo a alguém, estamos nos colocando debaixo de autoridade de alguém. Sim. E eu creio profundamente que só tem autoridade, até para ministrar, quem se submete à autoridade. Então, é fundamental como talvez tenham ministros e pessoas que sonhem, talvez, em adorar o Senhor e servir dessa forma, cara, se submeta a alguém, Amém. Tenha, sim, a quem prestar conta, tenha um pastor, esteja debaixo da autoridade de outra pessoa, para que, sim, o Senhor te capacite de autoridade, você seja um ministro realmente que seja poderosamente usado pelo Senhor. Amém. Ser igreja, né? É isso aí. É isso aí, que papo maravilhoso. A gente podia ficar aqui, acho que umas 2 horas, né? Mas que bênção, foi uma conferência incrível. Depois Glória você pode conferir mais o conteúdo. Gabriel, bênção demais. Obrigado por estar aqui com a gente. Nos vemos no próximo podcast da JRI. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu.